Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eduardo Carvalho e quero tratar juntamente com você hoje sobre o avivamento. O avivamento tem sido estudado, tem sido pesquisado, muita gente orando, buscando avivamento. Mas na verdade, o que é que significa avivamento? Ele já aconteceu? Pode acontecer? Quais são as condições para que um verdadeiro, genuíno avivamento se manifeste? Biblicamente falando, 3 ingredientes são fundamentais para a chegada de um avivamento. Sem os 3, ou com 2 ou um dos 3, não pode haver avivamento. Avivamento é um conjunto de 3 palavras, e elas estão no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Aqui estão os 3 elementos do verdadeiro avivamento: o altar, segundo, a lenha, e terceiro elemento, o fogo. É simples a gente entender essa linguagem bíblica. Por que o altar é o primeiro elemento de quem busca avivamento? Porque altar significa lugar de sacrifício. Altar significa lugar de entrega. Altar significa lugar de adoração. Todo avivamento na história manifestou-se debaixo de profunda adoração. Por isso, se você está buscando avivamento, o primeiro elemento que você tem que se preocupar é o altar de Deus na sua vida. É o lugar de adoração na sua vida. Altar significa exatamente isso: levantar para Deus um lugar de adoração na sua vida. A Bíblia apresenta o segundo elemento. Primeiro, eles levantavam o altar. Em segundo lugar, a Bíblia usa uma linguagem tão precisa. Diz assim: olha, e os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar. Porão em ordem lenha sobre o fogo. A lenha é o segundo elemento do verdadeiro avivamento. Mas o que é que significa a lenha nesse contexto? A lenha é aquilo que vai ser queimado. A lenha é aquilo que vai trazer as chamas do fogo. É quem vai fazer com que o fogo se manifeste com intensidade. Por isso que a lenha também é uma figura do adorador. É a nossa figura. Na verdade, no altar, nós é que somos essa lenha. Só que a Bíblia nos fez uma série de advertências. São várias as advertências, mas uma muito me preocupou e muito me chamou a atenção, quando ele disse assim: olha, mas é preciso pôr em ordem a lenha sobre o fogo. Pôr em ordem a lenha. Não existe avivamento se a nossa vida está desarrumada, se ela não está em ordem. É preciso colocar a lenha em ordem. Nós somos essa lenha. Quando nós estamos buscando o avivamento, primeiro elemento é óbvio que é o altar, lugar da adoração. Segundo lugar, nós como lenha temos que colocar toda a nossa vida em ordem. Tudo que estiver em desordem precisa vir para o lugar primeiro. Quando nós começamos a arrumar a nossa vida, o avivamento começa a se manifestar. E a Bíblia, eu disse para vocês que ela fez uma série de advertências. Só dá tempo hoje de nós vermos 2 delas. A primeira é pôr em ordem a lenha. Põe a tua vida em ordem. Quando você colocar a sua vida em ordem, você vai perceber que o verdadeiro avivamento está se aproximando. Mas ela tem uma segunda série de advertências. Ela disse assim: olha, colocarão em ordem também os pedaços. Colocarão em ordem também os pedaços. Os pedaços são as coisas pequenas. Nós temos que colocar em ordem na nossa vida as coisas grandes, mas também colocarmos em ordem as coisas pequenas. Porque para Deus não tem pecadão nem pecadinho. Quando nós não colocamos as coisas pequenas em ordem, nada funciona. O verdadeiro avivamento preocupa-se com colocar as coisas grandes em ordem e colocar as coisas pequenas da nossa vida também em ordem. O terceiro elemento do avivamento
Lembrando que o primeiro é o altar, lugar de adoração. Segundo, a nossa vida, que é uma figura da lenha, elas têm que estar totalmente em ordem. Terceiro elemento do avivamento é o fogo. O fogo é o último elemento. Nós percebemos hoje que no nosso mundo religioso, as pessoas estão buscando, em primeiro lugar, o fogo de Deus. Elas pedem muito o fogo de Deus. Mas o fogo não é o primeiro elemento. O fogo é o terceiro elemento. Você só deve pedir o fogo de Deus sobre sua vida quando o altar for levantado e quando a lenha estiver em ordem. Aí sim é que o fogo é acionado. Esses são os elementos imprescindíveis para a chegada de um avivamento. Por isso que muito avivamento não aconteceu, porque as pessoas colocaram em ordem errada os elementos. Primeiro buscaram fogo, outros buscaram poder, outros buscaram outras coisas e esqueceram que são três os elementos do avivamento: altar, a lenha em ordem e o fogo sobre o altar. Que Deus te abençoe e traga um profundo e genuíno avivamento para a sua vida.